Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio da nossa série Construindo Novos Hábitos em 100 Dias. Eu tive essa ideia inspirado em uma menina que ela fez de 180 dias e eu falei, por que não, né? E assim, sabe lá no começo do ano, onde a gente escreve milhões de metas, lá 1º de janeiro, a gente escreve milhões de metas que a gente quer fazer no decorrer do ano e essas metas acabam que a gente nunca faz, a gente nunca realiza elas. E eu decidi fazer essas metas antes do ano começar. E contra um pouquinho assim, sabe, o que a gente tá acostumado. Hoje é dia 18, provavelmente esse vídeo vai ser postado no dia 19. E de hoje tem 105 dias para o final do ano. Então eu tô fazendo toda essa organização em 5 dias pra gente começar do 100. Os 100 dias ele vai acabar no último dia do ano, então vai ser assim realmente começando o ano já com tudo novo. E eu dividi as minhas metas em 3 partes para ficar mais fácil. Eu vou apresentar para vocês as minhas metas e o que eu tô fazendo, tá? E aí vocês colocam na sua realidade, porque às vezes a meta que eu tenho talvez não seja a que você quer ter. Eu dividi em 3 etapas: saúde, trabalho e estudo. Vamos lá, eu vou começar falando sobre saúde. Eu anotei tudo aqui no caderno. A gente vai começar falando da saúde, do primeiro tópico, tá? A minha primeira meta é comer mais. Por quê? Gente, eu tenho uma grande dificuldade em questão de comida. Porque assim, eu fico sozinha em casa, meu marido ele sai pra trabalhar e ele almoça lá no serviço dele. E aí eu fico com preguiça, gente, vamos aqui falar de verdade. Fico com preguiça de fazer almoço só pra mim, sozinha. E aí acaba que eu pulo a hora do almoço e aí lá 3 horas da tarde, quando me dá fome, eu como uma coisa aleatória. E eu tenho sentido que isso tem me prejudicado muito. Então essa é a primeira coisa e a mais importante que eu quero mudar nesses 100 dias. Eu quero merendar direito, sabe? A minha refeição certinha, almoçar, merendar, merenda da tarde, jantar, assim, tudo certinho. Às vezes cedo eu não merendo, aí lá umas 11 horas eu vou comer, então assim, tá muito descontrolada a minha alimentação, então essa é a primeira coisa que eu quero mudar. A segunda coisa é diminuir o meu tempo de tela. Assim, é um pouco impossível, porque eu trabalho com as redes sociais, então se eu diminuir o meu tempo de tela, vou ficar sem trabalhar. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou diminuir o meu tempo de tela, mas assim, em questão de reels, em coisas que eu não tô fazendo nada. Então eu não vou mais ficar rolando feed sem necessidade, enfim. Mas assim, em questão do celular, porque eu tenho que criar conteúdo, então assim, não dá pra me tirar totalmente as telas. A terceira meta, que é fundamental pra você e eu te aconselho a colocar também nas tuas metas, é beber mais água. Por quê, gente? Beber mais água é fundamental, assim, pra nossa saúde, e não é só pra mim, é pra todos nós. Então, coloca na tua meta, tá? A minha meta é beber 2 litros de água no mínimo, porque é o tanto ideal pro meu peso. Mas, se eu ver que eu tô tomando, assim, numa boa, eu vou aumentar, tá? O quarto é fazer exercícios físicos. Então, eu sou muito sedentária, gente, eu vou ser sincera aqui. Eu sou muito sedentária, eu não faço exercício. E como eu trabalho em casa, assim, acaba que eu não saio muito na rua, eu não faço nenhum tipo de exercício físico. Então, assim, eu não quero malhar, assim, pra ter o corpão, nem nada, porque atualmente eu tô satisfeita com o meu corpo, então eu não quero mudar nada. Mas, assim, eu quero mudar em questão da minha saúde mesmo, pra ter mais resistência. Então, eu quero entrar mais no cardio, na mobilidade. A quinta é meio parecido com o primeiro, que é comer de forma regular. Então, é que nem eu falei, eu vou comer merenda, almoço e janta. Agora, vamos entrar no segundo tópico, que é o trabalho. A minha primeira meta é fazer planejamento. Assim, sabe, no começo da semana eu quero fazer o planejamento de toda a semana. Como eu sou criadora de conteúdo, então é importante eu fazer os roteiros. Então, eu vou fazer todos os roteiros no começo da semana, pro decorrer da semana, até pra ficar mais fácil na rotina dos outros dias. Então, eu vou tirar um dia da semana, vou fazer todo o planejamento, tudo, pra ficar até mais organizado, né, gente? O segundo é produzir conteúdo 3 vezes na semana. Então, assim, esse eu já tô seguindo um pouco, mas eu quero continuar, assim, sempre postar 3 vídeos por semana.
Não quero postar nem menos e nem mais. Até mais organizado também. Tudo isso, gente, é muito assim de organização, muito importante, cara. Eu vou sentir que eu vou sair desse negócio transformada. A organização financeira. Eu quero me estabilizar mais, assim, na questão da organização financeira. Eu ainda sinto que eu ainda tô um pouquinho assim, meia... Então vamos lá. E o último é organizar a casa antes de dormir. Isso me ajuda muito porque até, gente, pra economizar tempo no outro dia. Me ajuda muito. E de noite, que é o dia que eu faço janta, né? A hora que eu faço janta, que é a hora que meu marido tá em casa. Aí a gente deixa a pia, a cozinha toda suja por causa da janta. E aí a gente vai dormir numa tranquilidade. Mas no outro dia, aí eu tenho uma pia de louça pra lavar. E aí eu sinto que eu tô perdendo muito tempo. Então eu vou tentar organizar a casa antes de dormir pra acordar com a casa um pouco mais limpa. Então, eu vou estabelecer, tipo assim, minutos, sabe? 20 minutos pra mim me organizar, pra também não ocupar muito tempo. Tá, agora a gente vai entrar no último tópico, que é estudo e desenvolvimento pessoal. Ai, gente, esse aqui é um dos tópicos mais importantes. Tipo assim, todos são, mas esse daqui é o que eu mais gosto de fazer. O primeiro, 30 minutos de estudo acadêmico. Como vocês sabem, eu ainda estudo, né? Então, assim, eu preciso ter esses, no mínimo, gente, o mínimo. Coloquei assim, o mínimo 30 minutos, porque às vezes eu não tenho nem isso. Então, eu quero melhorar. E se eu vou fazer até mais que 30 minutos, eu vou tentar fazer até mais que 30 minutos para estudar as matérias da escola, fazer as atividades que o professor passa, e mais 30 minutos de outras coisas que eu também quero estudar sobre o meu profissional, enfim. E as coisas que eu quero estudar oratória, finanças, essas coisas. Então, assim, vou ter bastante trabalho, né, gente, esses dias. Quando eu fiz o que eu acabei de falar pra vocês. Eu escrevi as minhas milhões de metas e não cumpri nenhuma. E nenhuma dessas metas estava escrito que eu ia ler bastante livro. Eu li? Não. Nenhum livro, gente, esse ano. Eu sou uma pessoa que amo ler, tá? Eu tenho uma prateleira cheia de livros. E eu amo ler, mas eu gosto de ler romance, ficção, sabe? Essas coisas. E o que eu quero ler, esses 2 livros, não é isso. Eu quero ler sobre desenvolvimento pessoal, essas coisas. E eu tenho 2 livros que eu comprei quando eu fui pra São Paulo. E eu não li esses 2 livros, porque esse ano, gente, foi um caos na minha vida. Então eu quero organizar tudo. E eu vou ler esses 2 livros que eu comprei em São Paulo. Um é O Poder da Ação, do Método CIS, do Paulo Vieira, que é maravilhoso. E o outro eu não lembro, mas é mais ou menos nessa pegada também. Então, eu vou ler esses 2 livros. Eu quero fazer meditação. Sabe por quê, gente? Eu acho que a paz interior, sabe? Meditação ajuda muito a paz interior e é o que eu tô buscando. E é o que eu quero pra 2026. A principal meta pra 2026 é paz interior. Então, assim, eu tô aprendendo muito a viver com a minha própria companhia. E se você também quer, tem outros vídeos aqui no canal, tá? E o último, gente, não menos importante, e que, assim, a gente se prende tanto no decorrer do tempo da vida, a gente se prende trabalhando, a gente se prende fazendo tanta coisa, estudando, mas a gente esquece da principal coisa, né? E o último é, eu quero ler a Bíblia. Mas eu tenho sentido bastante falta, assim, porque eu não tenho lido tanto a Bíblia, não tenho tanto conhecimento, sabe? E às vezes eu vejo as coisas na internet de gente falando as coisas assim sobre a Bíblia e eu não sei se a minha opinião é certa ou errada sobre aquilo. Então eu quero ter mais opinião relacionada às coisas da Bíblia. E claro, eu também estipulei uma meta. No mínimo, eu quero ler 17 livros, tá? Mas não ler assim aleatoriamente, eu quero estudar os 17 livros. E eu estipulei metas que eu não faço, que eu não sou acostumada a estar na minha rotina, entendeu? Então, assim, vai ter dias que eu vou desanimar? Vai. Vai ter dias que eu vou falar assim, poxa, por que eu escrevi isso na minha meta? Vai ter dias. Vai ter dias que eu vou falar assim, não vou diminuir o livro, vou colocar só um livro pra me ler, pra não ficar tão difícil. Vai também. Mas eu vou realizar todas, porque assim, constância, eu já falei isso, constância não é você dar de você mesmo 100% todos os dias, é você dar pelo menos 1%. Então, eu vou fazer de tudo pra dar muito mais que 1%, lógico,
mas eu vou conseguir, independente do que a minha cabeça, porque a nossa cabeça, ela tenta nos proteger. Então, assim, minha cabeça, ela vai tentar me proteger e falar assim, não, faz exercício hoje não, mulher, faz amanhã. Então, assim, a gente vai ser uma luta contra a minha própria mente, sabe? Antes de começar, eu já falei um pouco no começo, mas assim, no começo do ano de 2025, eu prometi que seria o meu ano de virada de chave. E a gente já tá em setembro e minha virada de chave ainda não veio, minha querida. E eu tô me perguntando, cadê a minha virada de chave? E aí eu decidi que eu mesmo vou fazer a minha virada de chave, até porque Deus, ele vai estar no nosso barco, mas ele não vai remar. A gente tem que remar, pelo menos isso, né, minhas amigas? Então, eu decidi, cara, eu vou fazer, porque foi uma promessa que eu fiz pra mim lá do comecinho. E 2026, a Alessandra de 2026 vai me agradecer por isso, por ter começado em 2025 e não ter esperado amanhã. Eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim, ai, se minha vida não mudou desses meses até setembro, não vai ser de agora pro final do ano que vai mudar, então eu vou só viver e 2026 que se vire. Gente, não seja assim. Porque se você vai estar vivendo assim, esperando só no modo sobreviver. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero viver, eu quero não só acordar esperando a hora de dormir, eu quero realmente viver, aproveitar a minha vida. Então, assim, comece. Se você tá pensando em começar, comece. Tu acha que eu ia começar sozinha, assim, nesse negócio? Não, minhas amigas. Antes de mim postar esse vídeo aqui no YouTube, ontem, que provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo foi antes de ontem, enfim, gente, postei lá no Instagram essa minha ideia e as meninas abraçaram com todo o coração. Então, eu criei um grupo para nós dividir as nossas experiências e lá nesse grupo a gente está composto com diversas meninas empenhadas a mudar, a ter novos hábitos, a fazer acontecer. E se você está assistindo esse meu vídeo, você também quer participar? Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? O primeiro link que aparecer, você pode clicar, que você vai ser enviado diretamente para o grupo. Eu fiz o meu desafio aqui com várias metas, mas você pode colocar pra sua realidade. Às vezes você quer incluir outra meta, então fica à vontade, tá? Faz os tópicos aqui, ó. Saúde, às vezes você quer ter o hábito de se arrumar mais, enfim, de se cuidar mais. Eu já tenho esse hábito, então por isso que eu não coloquei aqui. Esses hábitos que eu coloquei foi os que eu não faço de jeito nenhum no meu dia. Então, assim, você faz de acordo com a tua realidade. Eu separei o tópico saúde, trabalho e estudo. Se tu quiser adicionar outra coisa, autoconhecimento, enfim, gente, tem muitas coisas que se vocês quiserem adicionar. Esse foi o primeiro episódio da nossa série. No segundo episódio, a gente vai destrinchar isso aqui, ó. A gente vai destrinchar. Esses dias gravei um vídeo falando que eu até falei assim, um sonho, uma coisa pode ser grande, mas se você destrinchar em pequenas partes todos os dias, vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, ler 2 livros. É muito pra mim agora, neste momento? É, muito. Mas se eu destrinchar em pequenas partes, eu vou conseguir? É lógico, minha filha, 100 dias. Então, a gente vai destrinchar tudo isso aqui. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, tá? Se você quer participar, comenta aqui, eu vou participar para inspirar outras pessoas também que quiserem participar. Para você não perder nenhum vídeo, você ativando a notificação, o YouTube ele vai te mandar a notificação dos outros da série, da nossa playlist, tá? Então, se tá pensando, ah não, mulher, eu vou esperar 2026 chegar. Pensa, em 2026 pode ser que vai ser um ciclo sem fim. A mesma coisa que aconteceu em 2025 vai acontecer em 2026. Se tu não escolher, decidir mudar hoje, amanhã vai ser... gente, é um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim, essa procrastinação. Porque a palavra certa é a procrastinação. A gente fica procrastinando fazer melhor, procrastinando ler um livro, procrastinando fazer um exercício. E eu tô desafiando o meu corpo, a minha mente, eu tô desafiando tudo. Mas assim, com persistência, e eu vou fazer... Eu não vou fazer só pra poder provar pra ninguém que eu tô fazendo. Eu vou fazer pra quando eu chegar em 2026 eu falar 2025 valeu a pena, tá? Então, o que eu não fiz nesses meses que ficou pra trás, eu vou fazer nos meses que estão pra frente. Então foi esse o vídeo. Um beijo!